Então, boa tarde, bem-vindos ao nosso segundo evento do projeto Terminologia e Terminografia no ensino de línguas para fins específicos, no ensino e na aprendizagem de línguas para fins específicos. Quero agradecer os professores da FATEC de Araraquara, a professora Natália, a professora Lígia, da FATEC de Jaboticabal, a professora Michele, da FATEC de Ribeirão, e o professor Jean, do Instituto Federal de Avaré, que estão conosco nesse projeto de extensão, né, para tentarmos, para começarmos a pensar mais sobre essas questões de formação inicial e continuada de professores de línguas para fins específicos, embora isso já seja feito, não é, por outros grupos há muito tempo, né, o nosso olhar talvez tenha alguma divergência aí, porque nós colocamos um pouco mais em evidência as questões da terminologia, né? Então, agradeço muito as minhas orientandas do projeto de extensão, e a todos vocês que estão aí disponibilizando dessa parte da tarde da quinta-feira, né, num dia, um meio de semana para essa formação. Então, deixo livre para todos que quiserem, podem me interromper a hora que quiserem, podem abrir o microfone a hora que quiserem e me interromper ou para fazer alguma pergunta, ou para fazer para dar alguma contribuição. Então, fiquem muito à vontade, ou podem também colocar as perguntas no chat e as meninas vão coletando, e no final a gente pode abrir para uma conversa, tá bom? Então, ensino e aprendizagem de línguas para fins específicos e terminologia, mitos, histórias e perspectivas. Esse título é um pouco uma provocação, no sentido de que os mitos, eu retomo a fala de Ramos, de 2019, e tem toda uma justificativa por que ela diz que são, né, por que surgiram esses mitos, e aí nós vamos conversar um pouquinho também. Com relação à história, para tentar situar um pouco a terminologia e por que a terminologia foi se apagando de uma forma mais explícita, né? Ou por que os linguistas não se envolveram de uma forma mais explícita com a terminologia numa determinada época, e depois isso mudou totalmente a perspectiva teórico-metodológica dessa área, e isso poderia ter contribuído mais com os avanços do ensino-aprendizagem de línguas para fins específicos. E as perspectivas, eu comento rapidamente a nossa proposta de abordagem com esse olhar mais terminológico e discursivo, e dou alguns exemplos para nós discutirmos um pouquinho. Então, já travou de novo, gente. Ó. Agora acho que foi, né? Então, temos aí... Vamos começar com um texto bem tranquilo, né? Sobre um texto que está no site do Ministério da Saúde, sobre a febre maculosa. Já começamos com um primeiro problema, né? Problema não, mas com uma primeira dificuldade, porque muito provavelmente a população a qual esse texto está dirigido, porque é do Ministério da Saúde, não compreenderia o que seria febre maculosa, também conhecida como doença do carrapato. Então, talvez por doença do carrapato as pessoas conheçam, mas por febre maculosa não. Então, a maculosa é uma doença, então aqui nós já temos uma outra questão, né, de variação. O título é febre maculosa e o texto inicia só como maculosa, então pode-se dizer que a doença também, além de febre maculosa, também se chama maculosa, também se chama doença do carrapato. É uma doença infecciosa, febril aguda e de gravidade variável. Ela pode variar desde as formas clínicas, leves e atípicas, até formas graves, com elevada taxa de letalidade. Então, nós já temos aí um vocabulário um pouco menos comum, né, para a população de uma maneira geral. A febre maculosa é causada por uma bactéria do gênero Rickettsia, transmitido pela picada, ou Rickettsia, gente, aí não... transmitida pela picada do carrapato. No Brasil, 2 espécies de Rickettsias, aí temos, né,
estão associadas a quadros clínicos da febre maculosa. A Rickettsia e a Parkeri. Então, temos aí 2 tipos de febre maculosa. Aliás, dois causadores, né, dessa febre maculosa. Então, os testes laboratoriais, não vou ler todo o texto, a gente só vai comentar, mais indicados para diagnósticos específicos da febre maculosa são reação de imunofluorescência indireta, também conhecido como RIF, detectam presença de anticorpos contra a bactéria. Exame de imunohistoquímica, detecta a bactéria como amostras de tecidos a partir de biópsias de lesões de pele. E técnicas de biologia molecular, cadeia de polimerase, reação em cadeia de polimerase, PCR, ou isolamento de bactéria, ou pele, pulmão, pulmão, baço, fígado, obtidos por necrópsia, né, são os tipos aí de exames, né, os testes laboratoriais que poderia se fazer. Nessa primeira olhada desse texto, a gente pode, o que nos chama a atenção, né, para um leigo de imediato, o que salta aos olhos são aquilo que nós vamos chamar agora, inicialmente, de palavras de difícil compreensão, porque são palavras que não pertencem ao nosso cotidiano, não é? Isso influenciava muito o ensino de línguas para fins específicos no seu início, né? Lá nos anos 60, 70, havia essa influência, nos denominados, naquele momento, de cursos de línguas instrumental. O que nós aprendíamos naquele momento era olhar para esses textos e ir identificando, fazer uma leitura rápida, né, identificar a ideia geral, e depois ir identificando as partes, e aí o vocabulário, esse vocabulário estranho ao nosso cotidiano, tinha uma função primordial. Dessa questão dessa leitura instrumental, não é? Que deu nome a um projeto que nós vamos falar dele daqui a pouquinho. Então, surge o que no Brasil ficou denominado como ensino de línguas. Então, nos anos 70, o ensino de línguas para fins específicos surge no Brasil nos anos 70, porque nos Estados Unidos vai surgir antes, nos anos 60, no arcabouço teórico da abordagem comunicativa, com as línguas francesas, então no Brasil com as línguas francesas e inglês. E aí, durante mais de uma década, criou-se, é o projeto de maior notoriedade, e o ensino esse tipo de ensino começa a ser realmente debatido no Brasil a partir desse projeto, né, da professora Celane, da PUC de São Paulo e sua equipe. Então, o Projeto Nacional Inglês Instrumental em Universidades Brasileiras. Esse projeto nacional, ele, por se denominar instrumental, e segundo Ramos, talvez porque no francês já se denominasse instrumental, esse termo, e aí a importância da terminologia, né? Esse termo instrumental, ele gera alguns mitos que foram mantidos ao longo de anos nesse tipo de ensino. Então, esses mitos, segundo Ramos, 2019, eles surgem, provavelmente, devido ao nome que recebeu o projeto, por influência, talvez, do que já se fazia na língua francesa. Dentre esses mitos, o primeiro que a autora destaca é que um curso de línguas para fins específicos, ou um curso de línguas instrumental, é um curso focado na leitura, que só se ensina o aluno a ler. Essa influência, de fato, né, teve muito, porque nos anos 90 ainda, eu mesmo fiz muitos cursos de leitura, o que a gente chamava de leitura técnica de língua inglesa, por exemplo, para fazer os exames de proficiência nos cursos de pós-graduação.
Então, os cursos se denominavam assim, né? Leitura técnica em inglês, ou leitura técnica em francês. Então, esse seria um dos primeiros mitos apontados pela autora. Foco no vocabulário técnico. Claro, porque como nós vimos nos textos sobre a febre maculosa, o que primeiro nos salta aos olhos é, de fato, as palavras que a gente estranha. Não é? Você pega um texto, começa a passar os olhos e começam a aparecer palavras que você nunca viu, ou que não fazem, ou que você já viu, mas que não fazem parte nem do seu vocabulário ativo e nem do seu vocabulário passivo, ou seja, você não tem o conceito, o significado aí armazenado, né, no seu cognitivo. Então, esses cursos focados na leitura tinham um foco também no vocabulário, mas não se pode entender o curso para fins específicos apenas como isso. Aprendizes com conhecimentos na língua, outro mito apontado pela autora de que esse tipo de curso seria só para aqueles aprendizes que já não estão mais no nível básico, que já possuem determinado conhecimento, e aí é como se, e curiosamente, algumas pesquisas que a gente tem visto, nos programas dos cursos de línguas estrangeiras, nos cursos técnicos, tecnológicos e bacharelados, o primeiro, a língua 1 e a língua 2 são conhecimentos gerais da língua, e a língua para fim específico começa na língua 3, por exemplo. A gente tem visto muito isso no secretariado executivo, com pesquisas do Eduardo Souza, por exemplo. Né? Então, isso reflete ainda hoje esse mito, né, para usar aqui a palavra da professora Ramos, esse mito se reflete ainda hoje, inclusive, na constituição dos programas das disciplinas. O ensino somente pragmático e que não forma ou não educa o indivíduo como ser social. Eu vou colocar aqui em amarelo esses mitos, porque nós vamos retomá-los depois, no final. Alguns deles, de fato, corroboramos, né, as palavras da pesquisadora, outros tentamos amenizar um pouco, no sentido de que o vocabulário técnico, que vamos chamá-lo de outra coisa depois, né, por enquanto chamamos de vocabulário técnico, ele, de fato, é importante porque, entre aspas, é aquilo que o leitor primeiro se depara, né, ou ouve ou lê, né, e não entende, e se perde numa palestra, se perde numa leitura ou num curso, porque começa a não seguir aquelas palavras estranhas que o palestrante ou que o escritor utilizou. E aí temos 3 momentos muito importantes nessa história, que são os anos 30, os anos 60 e os anos 90. Obviamente que as coisas não acontecem assim, né? Foi no ano de 1930, foi no ano de 1960. As coisas acontecem ao longo de décadas e vão amadurecendo, vão sendo revistas, vão evoluindo, vão mudando de opiniões, né? Então, nos anos 30, por exemplo, nós vamos ter o surgimento de uma área da linguística aplicada, embora no Brasil isso seja um pouco controverso, mas de uma área da linguística aplicada, denominada terminologia, a partir das reflexões, não, embora seja uma área da linguística aplicada, e ela surge a partir, do ponto de vista teórico e metodológico, ela surge a partir das reflexões de um engenheiro, né? Um engenheiro que se debruça sobre a sua área de conhecimento para elaborar um dicionário, porque havia uma confusão geral nesse vocabulário técnico na sua área, e isso estava causando muitas confusões nas comunicações entre os profissionais, entre os especialistas. Então, a tese de doutorado desse engenheiro, é um engenheiro austríaco, que desenvolve toda a sua pesquisa na Alemanha. A tese de doutorado dele é o que vai dar a origem a uma teoria a teoria dele que vamos comentar mais adiante, que poderíamos dizer que seria a primeira teoria
de terminologia. Obviamente que terminologia sempre existiu desde que o mundo é mundo. Né? Se a gente pensar no Linné, né, com a terminologia da botânica, da zoologia, séculos antes, ele já se fazia terminologia, mas a reflexão, as primeiras reflexões, o primeiro olhar teórico-metodológico para esse objeto foi aí nos anos 30, a partir da tese desse cidadão austríaco que realizou seu doutorado na Alemanha. E outros, não porque havia aí 3 escolas diferentes nessa época. O ensino de línguas para fins específicos surge lá nos Estados Unidos, no âmbito da abordagem comunicativa, ao longo dos anos 60. Então, 30 anos depois. Obviamente que ele é influenciado por essa visão da terminologia que vinha desde os anos 30. Né? Essa visão de termo técnico, essa visão mais prescritiva. Vamos ver com mais detalhes daqui a pouco. E ele surge para resolver problemas de comunicação, né? Ou para resolver questões de ensino de línguas, surgidas a partir das guerras, né? A partir da Segunda Guerra, sobretudo as relações comerciais, as relações econômicas, as relações políticas. Então, eram contextos especializados, o comércio, a economia, a política, e que necessitavam um ensino de línguas que só aquele ensino de língua conhecido até o momento, aquelas abordagens não davam conta daquelas especificidades que se faziam necessárias. E a partir dos anos 90, os linguistas, então, descobrem, a partir do final dos anos 80, na verdade, os linguistas, então, descobrem nessa terminologia um objeto muito rico, um terreno muito fértil de pesquisas linguísticas. Vejam que só 60 anos depois. E eu acho que é aqui que o ensino de línguas para fins específicos e a terminologia poderiam ter se unido de uma forma, né, bastante estreita para que pudessem desenvolver tanto uma área quanto a outra de maneira mais imbricadas, de maneira mais entrelaçadas, e aí eu acredito que tenha se perdido um pouco essa ponte. Então, a terminologia surge nos anos 30, como eu disse, não é? Com uma visão prescritivista, com uma visão de padronização, com uma visão, o termo era o objeto da terminologia. O que isso significa? Significa que era um engenheiro olhando para a língua da sua área de conhecimento, né, para escrever um dicionário, para resolver um problema de comunicação, para resolver problemas de comunicação que estavam surgindo nas engenharias ali, no seu âmbito do saber. Né? Então, um conceito A não poderia ser denominado por termo B, C e D. Um conceito A só poderia ser denominado por um termo A e vice-versa. Então, era um termo para um conceito para um termo, era uma visão totalmente padronizadora e prescritivista. Se prescrevia o que os engenheiros deveriam usar, e não analisava-se o que os engenheiros usavam. Né? A busca por uma língua, e eu coloco aqui entre aspas, e depois vocês vão entender por quê, a busca era por uma linguagem especializada, ideal. Nessa língua ideal, nesse imaginário dessa língua ideal, não poderia ocorrer absolutamente nenhum ruído que ocorre no nosso dia a dia da língua. Então, não havia variação, não havia metáfora, não havia sinonímia, não havia homonímia, não havia polissemia, era A, B, B, né? Um termo, um conceito, um termo. Nenhum tipo de ruído poderia ocorrer aí nessa comunicação. Esse ideal, obviamente, que existe até a página 2, né? Porque se a gente pegar qualquer área do conhecimento, a gente vai perceber que há, no mínimo, algo de variação denominativa, por exemplo.
né? Porque depende muito se a área recebe mais influência da língua inglesa, da língua alemã, da língua francesa, né? Então, depende muito de onde que essa área surgiu, de como que ela se desenvolveu. Essas perspectivas pragmáticas, culturais, sociais, vão interferir nesse ideal quase, vou colocar quase, inexistente que se buscava nessa época. É dessa época que, influenciada por essa visão da terminologia, que surgem, por exemplo, a ISO, né? A BNT, as agências de padronização, né? Então, todas essas agências de padronização da língua de determinadas áreas, a terminologia da anatomia, né? Reúnem-se lá profissionais da área do mundo todo para determinar o vocabulário da anatomia em todas as línguas, para que não haja nenhum tipo de ruído na comunicação. Essa era a busca dessa língua especializada, essa linguagem ideal. É como se o falante X falasse a sua língua no seu dia a dia, mas quando ele se vestia de profissional, ele saía dessa sua língua natural e falava uma outra língua, a língua especializada, ok? Então aí não poderia ter qualquer ruído na comunicação. A monorreferencialidade, a univocidade, que é isso que eu disse antes, né? Um termo, um conceito, um termo. Nada de ruído, nada de variação, nada de metáfora, nada de qualquer fenômeno linguístico que pudesse ocorrer aí. Esse é o autor, Eugene Wüster, que vai originar, da tese dele, que vai originar a teoria geral da terminologia. Então, claro, ao longo dos anos 30 até os anos 70, né, quando ele estava produzindo, e até os anos 90, quando os linguistas começaram a olhar para a terminologia como um objeto de estudo, era essa visão padronizadora que existia. É fato que isso influenciou, juntamente com as teorias de ensino-aprendizagem de línguas daquele momento, aquele ensino instrumental que nós tínhamos nos anos 90 e também nos anos 2000, de leitura técnica, não é? E do que se chamava leitura técnica. Nos anos 60, então, aí o Barber, o Swales, na verdade, em 85, determina como certidão de nascimento do ensino para fins específicos esse texto do Barber, de 62, né? Como marco inicial da área. Então, vejam, 30 anos depois, né? Características, e aí, nessa primeira fase, focava-se nas características lexicais do que se denominava vocabulário técnico, de diferentes, e gramaticais de diferentes especialidades. Depois passou-se para pensar um pouquinho nos padrões organizacionais dos textos e identificação de elementos linguísticos que produzem os significados, então os termos, né, que elementos, as relações que estabelecem dentro do texto, né, coesão e coerência, como é que isso vai, então, o olhar para o texto, vocabulário, olhar para o texto, situação-alvo, então, também olhava para que especialidade é essa, qual é essa situação que eu estou analisando, são alunos de um curso de mecatrônica, por exemplo, que estão estudando essa língua, que área de especialidade é essa, esses alunos são alunos formais, ou é um grupo de alunos informais. Num outro momento, habilidades e estratégias, investigação dos processos cognitivos, de quais habilidades e quais estratégias, né? Compreensão leitora, né? Naquele primeiro momento a gente tinha só a leitura, mas depois já se percebeu, quer dizer, não que nós tivéssemos só a leitura, né? Mas naquele momento, um dos mitos era que era só voltado para a leitura. Então, habilidades e estratégias, e outras habilidades? Leitura, compreensão auditiva, compreensão escrita, produção oral, as habilidades e estratégias para desenvolver essas questões cognitivas para a aquisição desse uso da língua. Então, tínhamos um cenário, né, bastante
bastante, que interagia bastante, né? Anos 60, ensinos para fins específicos, e a terminologia, uma visão totalmente prescritivista. Os anos 70, os anos 80, os anos 90, o ensino de línguas para fins específicos passou por inúmeras inovações, não é? Influenciado pela análise do discurso, influenciado por outras áreas da linguística, né? Pela linguística textual, passando aí por questões das necessidades dos aprendizes, que é um conceito fundamental para o ensino e aprendizagem de línguas para fins específicos, e somente nos anos 90 que os linguistas olham para o objeto terminologia, e então surgem as novas perspectivas teórico-metodológicas da terminologia. E aí aqui, essas novas perspectivas, elas surgem... Bom, a primeira é a socioterminologia, que surge com França e Canadá, mas, sobretudo, para resolver um problema da língua francesa no Canadá, sobretudo Quebec, né, porque estava se perdendo aí um pouco a questão do bilinguismo, que é uma região bilíngue do Canadá. Então, surge essa socioterminologia com influência da sociolinguística, da análise do discurso, para resolver esse problema do bilinguismo, ou para manter, de certa forma, o bilinguismo e a língua francesa não sucumbir à língua inglesa nas áreas de especialidade. Então, é um trabalho em parceria França-Canadá, voltado para, entre aspas, aqui, ou talvez nem tanto entre aspas, a preservação da língua francesa no contexto especializado na região bilíngue do Canadá. Depois, no final dos anos 90, a teoria comunicativa da terminologia, também, que é da Cabré, de 1999, também vai surgir por essa questão, né? Aí com relação ao catalão e ao castelhano, né? Na região da Catalunha, da Espanha. Também o catalão e o castelhano estavam ali naquela situação de bilíngue, né? E precisava fortalecer o catalão, né, nos contextos de usos das línguas em contextos especializados. Vejam que agora eu já não falo mais de línguas especializadas ou de linguagem especializada. Lembram que eu disse antes que nós íamos mudar? Aqui muda um pouco a chave, né? Nesse momento, a partir dos anos 90, nós começamos a perceber que não são línguas especializadas ou linguagens especializadas, mas são usos das línguas naturais em contextos especializados. E aí, dizer termo técnico é uma redundância, na minha opinião, porque termo já significa que é esse uso de uma determinada palavra da língua natural num contexto especializado. Então, dizer termo técnico, para mim, é redundante. A partir daqui, começa a mudar essa chave, no sentido de que não somos falantes de uma língua natural, como pessoas comuns no nosso cotidiano, e falantes de uma língua artificial, como profissional. Nós somos falantes de uma língua natural que atualizamos o nosso discurso nos contextos especializados. Né? Essa percepção é muito importante, porque, na minha opinião, ela muda tudo, e poderia mudar o cenário, né, e muda também, ou contribui para mudanças no cenário do ensino-aprendizagem de línguas para fins específicos. Muda, inclusive, a percepção de quem é esse professor para fins específicos. Tá? Outras teorias importantes também que surgem a partir dos anos 90, depois nos anos 2000, a teoria sociocognitiva da terminologia, para a qual as metáforas têm uma importância fundamental. Vejam que lá naquela primeira fase dos anos 30, nem se falava em metáfora. Imagina, metáfora é uma degradação da língua. Como é que vai ocorrer numa língua especializada, né? Não se pode usar uma metáfora numa língua especializada. A teoria sociocognitiva da terminologia, de 2000, de Rita Termerman, ela defende muito a questão da metáfora. As outras também, né? Mas a da Rita Termerman, como é mais cognitiva, ela realmente vai muito para essa área.
Depois tivemos as teorias textual, teoria textual, a teoria cultural do Dikidiri, mais para o cenário da cultura, aplicado mais aos cenários culturais africanos, a teoria textual, a etnoterminologia, a teoria etnográfica da terminologia. Então, temos várias outras perspectivas teórico-metodológicas que abrem inúmeras possibilidades para inúmeras áreas, né? Tradução especializada, jornalismo e ensino-aprendizagem de línguas para fins específicos, evidentemente. Deixa eu ver aqui que tem mais alguém querendo entrar. Uai. Mas eu acho que todos... permitir todos. E aí, então, nos anos 90, a partir dos anos 90, eu acho que poderíamos ter estado mais próximos, porque esses novos olhares aqui, essas novas perspectivas, quando nós percebemos que o ensino, que a língua, na verdade, não há uma língua especializada, uma linguagem especializada, mas sim o uso das línguas naturais em contextos especializados, a gente entende que esses usos são realizados por meio de gêneros discursivos especializados. Tá? E aí cada área vai ter os seus gêneros discursivos, ou gêneros do discurso, os gêneros textuais, como, segundo a teoria que cada um seguir, relativamente estáveis, né, para citar aqui a definição do Bakhtin, relativamente estáveis, que, por meio do qual cada comunidade de especialistas organiza, categoriza e divulga os seus saberes. Né? E aí essa organização e essa categorização é realizada por meio do que nós vamos denominar, então, de termos, de unidades terminológicas, de unidades de conhecimento especializado, de unidades de significado especializado, de unidades léxicas de valores especializados. E vamos entender que o termo, para citar Cabret, 1999, o termo ele não pertence a uma área específica, mas ele se realiza em uma área. O termo sujeito, por exemplo, se eu pego a sintaxe, sujeito se realiza como termo na sintaxe com um significado. Se eu pego a análise do discurso, sujeito se realiza no contexto da análise do discurso, se for da análise do discurso Foucaultiana, de repente com um significado. Se for análise do discurso de outro ponto de vista, de repente com outro significado. Então, o termo ele é uma unidade léxica da nossa língua natural que se ativa como termo nos contextos especializados de usos da língua. E eles estão presentes nos gêneros textuais, que são os gêneros discursivos, que eu chamo de GDE, gênero discursivo especializado, que são, citando novamente Cabret, 1999, o habitat natural das terminologias. Os gêneros são os habitats naturais, ou o habitat natural das terminologias. E esses gêneros, eles são predominantemente verbais, mas não só, né? Porque há gêneros que têm gráficos, há gêneros que têm inúmeras outras, tem fórmulas que aí não são da língua natural, né? Fórmulas, algoritmos, por exemplo, há gêneros sobre inteligência artificial, sobre computação que tem os algoritmos, isso já não é linguagem natural, mas são predominantemente verbais, são registros comunicativos específicos, são determinados pelos usuários desses textos, quem é esse emissor, quem é esse emissor, quem é esse receptor, não é? A finalidade, para que eu quero, qual é a finalidade que eu tenho com esse gênero, e aí a gente pode pensar sobre aquele texto que nós vimos no começo sobre a febre maculosa, qual é a finalidade daquele texto num site do Ministério da Saúde, que teoricamente deveria ser para toda a população brasileira, porque está em língua portuguesa, mas de uma forma que a população no geral não entende. Né?
e a temática, que definem aí as características desse gênero. Refere-se a temáticas próprias de um domínio de especialidade, e aqui eu cito Ciapúcio, 2008, respondem a convenções e tradições retóricas específicas, né? É uma convenção que o gênero requerimento seja daquela forma, mas será que o gênero requerimento é da mesma forma em todas as línguas? Como é que eu digo, em que outro gênero eu encontro a fórmula de rotina ou a unidade fraseológica especializada nestes termos pede deferimento? Como se diz isso em outras línguas? Né? Como que é isso na língua que eu estou ensinando? Dependendo do tipo de disciplina, pode ser mais ou menos dependente da cultura e da época dada, e podem ocorrer em diferentes níveis de especialidade. Isso é fundamental. Os gêneros discursivos especializados, eles possuem diferentes níveis de especialidade. Eles podem ocorrer desde o gênero escrito por um especialista a um leigo absoluto, como deveria ser, por exemplo, o texto que está no Ministério, né, que está informando a comunidade sobre uma doença, até um texto de altíssimo nível de especialidade de um cientista da NASA para outro cientista da NASA. Né? Então, há diferentes níveis de especialidade, e isso é fundamental para compreender que os gêneros discursivos especializados devem estar no ensino-aprendizagem de línguas para fins específicos desde o início do curso. Não só no terceiro e no quarto ano, na língua 3 e na língua 4. Mas ele deve estar desde o início do curso, porque o aluno pode, porque partindo do que interessa àquele aluno específico, né, naquele contexto específico, ou naquela situação alvo específica, esse aluno pode ter mais interesse, né, partindo do específico para o geral. Ah, Odair, mas os nossos alunos em geral não chegam proficientes na língua estrangeira na faculdade, eu sei disso, né? Mas por que não, ao invés de nós termos língua 1 e língua 2 com questões gerais da língua e levar outros gêneros que nada têm a ver com aquela área do conhecimento, por que não fazer ao contrário? Começar com os gêneros, ou ao menos por gêneros que tratem sobre, né, que seja de um nível de especialidade menor nível de especialidade. A ideia é que se parta ou que se leve o gênero especializado desde do início do curso. E esses gêneros podem ser, então, de diferentes níveis. Essa tabela, pessoal, ela é dos anos 80. Então, eu já olho para ela com alguns questionamentos. Né? Então, nós podemos... Ela é de 87, mais precisamente. Então, nós já temos aqui, nessa segunda coluna, do nível mais elevado para o nível mais baixo. Nós temos na segunda coluna como que esses gêneros podem estar compostos com formas linguísticas e não linguísticas. Né? Então, num nível extremamente especializado, como de um cientista da NASA para um cientista da NASA, ou de um juiz para um juiz, ou de um juiz para um desembargador, que são níveis muito especializados, pode haver aí outros elementos que não são da língua natural, né? Símbolos, tarará. Então, essa classificação aqui, proposta por esse autor nos anos 80, resolve o problema, né, daquele momento, mas hoje, com tanta tecnologia e com tanta transdisciplinariedade, é difícil olhar para alguma área que seja assim tão hierárquica, né, tão na vertical, e que as coisas sejam tão na vertical como de ciências fundamentais até o consumo, como de cientista para cientista até representantes do comércio e consumidores no geral. Para mim, século XXI, isso tudo se mistura de alguma forma. Evidentemente que há um momento da comunicação entre o cientista e o cientista.
Mas tem momentos em que esse médico, ele precisa se comunicar com o seu paciente, que pode ser analfabeto, inclusive, né? Tem um momento que o advogado precisa se comunicar com o seu cliente. Então, para mim, não dá para ser assim tão na vertical. E aqui eu chamo atenção para o papel do professor, que aqui provavelmente o autor nem estivesse pensando no ensino para fins específicos, estivesse pensando aí mais no discurso e nesse maestro como professor de terminologia, né? Não sei dizer exatamente, mas pensando no professor de línguas para fins específicos, esse professor, ele não está só aí nesse nível baixo. Só um momento, pessoal, desculpa. Ele não está aí só nesse nível baixo da comunicação, né, dos participantes da comunicação. Esse maestro ou esse professor, ele pode ser o professor de um juiz, né, um juiz que queira aprender inglês, e esse professor vai ser um professor de um juiz, de um advogado, de um médico, né, de um cientista, de um engenheiro. Evidentemente que esse professor, ele não é o especialista da área, isso a gente tem que ter em conta, e o ensino-aprendizagem para as teorias de ensino-aprendizagem para fins específicos, deixa isso muito claro durante todo o tempo, né? Nós somos os especialistas em ensino de línguas, nós não somos, com raras exceções, porque há professores de línguas que são também, eu conheço alguns que são professor de língua, mas é formado também em secretariado executivo, por exemplo. Então, ele é um professor de inglês ou de espanhol no secretariado executivo, mas ele também é secretário executivo. Então, isso facilita um pouco a vida dele. Ou no turismo, também conheço professores com essa situação. Mas nas outras áreas é um pouco mais raro. Temos que ter consciência de que não somos o especialista, mas temos que ter consciência de que podemos ser participantes de uma comunicação em que o outro não é apenas a pessoa que tem um nível baixo de especialidade, né? E aí nós vamos conversar um pouquinho sobre isso depois. Então, para mim, esse maestro ou esse professor, ele vai em todas as direções. Primeiro que essa ideia vertical, totalmente vertical, para mim ela é um pouco mais complicada. Hoje, com tanta inteligência artificial, com tanta tecnologia, as coisas se misturam um pouco mais, tá? Em alguns contextos, e esse professor que pode estar em em todas as direções, ou interagir com falante ou com participantes mais ou menos especialistas em determinado momento. Esse autor alemão é dos anos 80, eu cito ele via Capre 2002, né? Então, eu acho que aqui a gente pode pensar num outro tipo de relação mais tridimensional, né? Mais interativa, mais interdisciplinar. E pensando em tudo isso, né, em que esse professor é um professor que pode estar em todas as direções, que essa verticalidade ela não pode ser vista como radical, que as novas perspectivas dos estudos de terminologia terminológica, sociocognitiva, comunicativa, textual, cultural, etnográfica, elas abrem muitas portas para nós levarmos para a sala de aula, é que pensamos nessa abordagem terminológico-discursiva para o EAL, que une de forma explícita a terminologia e o EAL. Então, a abordagem terminológico-discursiva. Não é teoria, é uma abordagem metodológica, senão a gente vai começar a criar outros mitos aqui, hein? Senão, não vamos criar outros mitos, nós já temos muitos.
não é uma abordagem teórica, é uma abordagem metodológica que parte do que se propõe, sobretudo do conceito de necessidades de aprendizagem, do ensino-aprendizagem de línguas para fins específicos, e une com as perspectivas linguísticas da terminologia. Né? Sobretudo não, né? Com esse viés ou com esse olhar para os gêneros discursivos especializados e com a consciência de que esses gêneros discursivos especializados se manifestam em diferentes níveis de especialização. Essa abordagem, então, ATD, ela busca desenvolver, que na minha concepção, e eu posso estar errado, evidentemente, a primeira coisa que precisamos desenvolver em nós, professores de línguas, é uma consciência terminológico-discursiva. O que isso significa? É entendermos que não somos pessoas que falam uma língua natural e quando estão na sua profissão falam uma outra língua. Somos pessoas que falamos o português como língua, no caso do nosso, né, português como língua materna, nossa língua materna, que é a língua natural, que nós nos adequamos ao contexto especializado no qual nos inserimos. E que esse contexto especializado possui uma terminologia própria, que sofre variação, que sofre sinonímia, que sofre, que possui metáforas. Se a gente pega uma área como a economia, por exemplo, a economia, as metáforas pululam, porque como os conceitos da economia são muito abstratos, as metáforas ajudam muito a gente a compreender de uma forma mais concreta do que as pessoas, né, do que os especialistas estão falando. Então, quando um especialista diz que houve um terremoto financeiro, uma tsunami, não sei do que, esse conceito mais concreto de terremoto e de tsunami e tantos outros, nos ajuda a compreender essa noção, esse conceito ao qual se refere. Então, essa consciência terminológico-discursiva do professor de línguas, ela é fundamental. Incluindo o professor de português como língua materna, porque às vezes, né, você sai daí e vai, né, a gente sai da graduação e vai dar aula de língua portuguesa num curso técnico de, não sei, vamos pensar num curso técnico. Vamos pensar num curso técnico mais próximo de nós. Um curso técnico ou tecnológico ou bacharelado de secretariado executivo. Então, eu preciso entender que nesse contexto há gêneros específicos, com características específicas, com uma terminologia específica, não é? E que tudo isso é língua, ou que a maior parte disso faz parte da língua natural. Partimos das necessidades dos aprendizes, o conceito fundamental do ensino-aprendizagem de línguas para fins específicos desde os anos 80, 90. Essas necessidades, elas devem ser levadas em conta na seleção dos gêneros discursivos especializados, que devem pertencer à área, né, à área do conhecimento em que esses profissionais ou esses futuros profissionais atuam ou vão atuar. E que esse profissional ou futuro profissional, ele não só precisa ler, mas pode ser que em algum curso que você vá dar, esse profissional só precise ler. Né? Então, aquele mito de que o foco do instrumental era só na leitura, de fato, né, ele é um mito, porque não é só na leitura, mas pode ser só na leitura, ou pode ser só nas duas habilidades orais, compreensão auditiva e produção oral. Então, pode ser. Por isso que o conceito de necessidades dos aprendizes é fundamental. É um dos pilares fundamentais. Tendo essa consciência terminológico-discursiva, olhar com atenção para essa necessidade desses aprendizes, que não é fácil, porque muitas vezes nós temos necessidades e aprendizes diversos no mesmo grupo, são fatores fundamentais para selecionar os discursos, os gêneros e determinar as habilidades com as quais vamos trabalhar, habilidades linguísticas e culturais, né? Porque a cultura também é fundamental aí nesse processo.
né? Porque, como vimos um pouco antes, alguns desses gêneros, eles podem, dependendo da área, eles podem ser mais ou menos influenciados pela cultura, né? E pela comunidade linguística na qual pertence essa língua, né? Dada a língua. Então, o GDE e o ensino de aprendizagem... Então, os cursos direcionados ao ensino e aprendizagem de línguas materna e ou estrangeiras, e aqui eu incluo conscientemente a língua materna também, em, para e com contextos especializados. Por que todas essas preposições? Porque se eu sou um professor de uma faculdade tecnológica, por exemplo, professor de língua de uma FATEC, vou dar aqui o exemplo dos, né, das instituições com as quais nós temos as parcerias, ou do Instituto Federal, ou se eu sou professor de uma universidade e dou aula num curso de química, num curso de administração, no curso de secretariado executivo. O fato de eu estar dando aula aí, e esse curso ser um curso em que os alunos vão interagir com gêneros discursivos especializados, por si só não é um curso para fins específicos. Para que seja um curso para fins específicos, eu tenho que ter essa consciência linguístico-terminológica e eu tenho que partir das necessidades, eu tenho que observar as necessidades desses alunos e usar, ou né, tentar usar, trabalhar para ensinar o meu conteúdo aqueles gêneros que eles interagem ou vão interagir nos seus contextos de trabalho. Né? Então, por isso em contextos especializados, para contextos especializados e com os contextos especializados. Por que com? Porque como nós não somos os especialistas da área, nós somos os especialistas em ensino de línguas, esse feedback constante entre o professor e o profissional, ou o futuro profissional, ou os profissionais, os professores das disciplinas técnicas, ele é fundamental. Não é? Porque é a partir dessa relação, dessa interação entre o professor... Então, o professor de línguas, num contexto para fins específicos, ele precisa ser muito aberto às sugestões, à interação com os alunos ou os futuros alunos, né? E com os professores das áreas técnicas. Compreende-se que não são aqui, né, aquela visão dos anos 90, compreende-se que não são as línguas ou as linguagens que são especializadas, mas sim os contextos nos quais elas são usadas, e entende-se que os discursos especializados se concretizam por meio dos gêneros discursivos especializados em diferentes níveis de especialidade. Eu não vou começar no primeiro dia de aula, no primeiro dia de aula de língua portuguesa no curso de Direito, levando uma sentença ou uma petição, por exemplo. Né? Mas eu posso levar um texto de um jornal que seja escrito por um juiz, por exemplo, falando das questões do judiciário brasileiro. E com certeza esse juiz vai ter aí vai usar aí alguns dos elementos próprios da sua área de conhecimento. Estou usando esses exemplos aleatoriamente, né? O judiciário, a engenharia, porque são áreas assim que normalmente a gente fala, né? Juridiquês, o economês, né? As pessoas têm esse hábito de dizer isso, né? E aquele cara fala cheio de juridiquês, eu não entendo nada, né? Ou aquele professor fala cheio de economês, eu não entendo nada. Então, a gente tem que partir do princípio de que, na verdade, é a língua que falamos, só que atualizada ou adequada para o discurso especializado. Para mim, os gêneros discursivos especializados, a partir dos autores da terminologia, obviamente, né, que eu estudo, são o princípio e o fim do EALF. É por meio deles que os futuros profissionais de cada área do conhecimento dão a conhecer os seus saberes. Né? Por meio deles que categorizam, organizam e divulgam os seus conhecimentos. Os GDEs devem estar presentes na sala de aula desde o início do curso, porque é por meio deles e das terminologias que os especialistas organizam a rede de conceitos de suas áreas do conhecimento. Por que não é difícil para um linguista quando alguém fala em sujeito? Porque, segundo quem fala, a gente já
coloca no nosso cognitivo em qual ponto da rede, em qual nó da rede esse termo sujeito está, ou esse emissor está usando esse termo sujeito dentro da linguística, né? Em qual nó desse mapa conceitual que nós temos na nossa cabeça, e aí todos os especialistas vão ter, das suas respectivas áreas. Por isso a importância das terminologias, sim, do ensino do denominado vocabulário especializado, sim, né? E eu já disse isso antes, os GDE são um habitat natural, natural das terminologias, e sem compreendê-las, não se desenvolvem os conhecimentos necessários para a atuação profissional. Eu preciso saber o que é cada coisa, né? Para ser um profissional, eu preciso saber para ser um enfermeiro, eu preciso saber o nome dos equipamentos, para que eles servem, qual é a função deles, né? Em que momento eu devo usá-los, né? Então, e esse nome são os termos, que não são só nomes, né? Podem ser também adjetivos, podem ser advérbios, verbos, mas predominantemente são nomes. Vamos entrar, então, em algumas questões, já são 4 horas, e a partir de agora, se vocês... até aqui tudo bem? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Alguém gostaria de questionar alguma coisa? Alguém gostaria de fazer alguma crítica? Não acompanhou, não entendeu? Ou até aqui tudo bem? Ok? Até aqui? Ok. Me interrompam se porventura não estiver. Mas agora, a partir de agora, a gente vai interagir um pouco mais, tá? Fiquem à vontade, por favor. Eu peguei esse texto, que não é um texto especializado, está aí num blog. Está aí num blog. É um texto especializado, mas é uma definição, na verdade, né, do que é gastronomia. Afinal, o que é gastronomia? Então, nessa página tem várias... Eu tenho medo de entrar na página e a coisa desgringolar aqui e a gente não conseguir voltar. Mas tem essa página, então, nessa página tem várias questões sobre a gastronomia, e eu peguei essa introdução do texto só para chamar a atenção para uma coisa. Afinal, o que é gastronomia? A gastronomia é o estudo das relações entre a comida, a cultura e a sociedade. Vocês sabiam disso? Eu fiquei chocado. Eu não sabia que a gastronomia era tudo isso. Né? É como quando eu comecei a estudar economia lá no meu doutorado, nos idos do início dos anos 2000, em que eu comecei a estudar economia porque eu ia fazer uma tese sobre o vocabulário da economia, né? Então, e aí eu me dei conta de que tem o universo da economia. Tem economia doméstica, tem economia cultural, tem economia e saúde, tem economia não sei o quê, tem economia monetária, economia financeira, economia... bom, tem um universo de economia. E eu tive a mesma sensação com a gastronomia a hora que eu busquei e me deparei com isso. É o estudo das relações, não é o estudo da comida, mas é o estudo das relações entre a comida, a cultura e a sociedade. É uma forma de conhecimento interdisciplinar que envolve a história, a cultura, a sociologia, a nutrição, a economia, a tecnologia da alimentação. Vejam, provavelmente é muito mais que isso. Mas vejam que aí já a gente tem o nosso primeiro, enquanto professores de língua, o nosso primeiro ponto de interrogação, não é? Que para isso o conceito de consciência terminológico-discursiva que eu propus antes é fundamental. Por onde que eu começo? Se a gastronomia é tudo isso, ela é uma área super, né, hiper interdisciplinar, eu não vou ter vocabulário, eu não vou ter gêneros. O meu gênero não vai ser, os gêneros discursivos especializados da gastronomia não vai ser receita. Pode ser, mas não é só. Né? Eu posso ter um artigo num jornal sobre dados econômicos sei lá, da gastronomia na feira X de Portugal. Né?
E aí eu vou ter elementos que não são da língua natural, né, gráficos e porcentagens e tudo isso dentro do gênero com o qual eu posso trabalhar. A tecnologia da alimentação, muito provavelmente, aqui nós temos a engenharia de alimentos também, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que entender quando eu sou convidado ou quando eu vou dar aula num curso para fins específicos, um curso de línguas para fins específicos, num dado curso, é eu me perguntar o que é mecatrônica, o que é gastronomia, o que é química, o que é engenharia de alimentos, o que é engenharia de prompts. Porque a partir desse o que é, eu vou entender com quem esse o que é se relaciona e vou entender até que ponto eu posso ir com os meus gêneros, com os meus gêneros discursivos, ou quais os gêneros que eu vou ter que me mobilizar aí para trabalhar com isso. Então, eu achei fascinante essa definição de gastronomia, porque ela me colocou num lugar assim de oi, e agora, né? Gastronomia não é só ensinar a cozinhar, né? E agora? Eu vou dar aula de espanhol, de inglês, de francês, de alemão, de português num curso de gastronomia. Eu começo por onde? Começa se perguntando o que é. Começa desenvolvendo essa consciência terminológico-discursiva. Aí eu peguei de um curso aí que a professora Michele trabalha na FATEC, de Ribeirão Preto, para chamar a atenção também disso. Peguei lá uma grade curricular aleatoriamente no site, e aí, já na grade curricular, o aluno que vai entrar no curso, né, de sistemas biomédicos, é como se ele já tivesse que ser biomédico, né? Porque ele tem que saber o que é. Vejam os termos aqui no meio da definição. Física, cálculo, matemática, física, anatomia, fisiologia, bioquímica, conversão de energia, termodinâmica, biomecânica, telemedicina, informática e tecnologia da computação. Quer dizer, o calouro de biomedicina para entender o curso que ele vai fazer, ou o vestibulando de biomedicina para entender esse curso, ele já precisa de ajuda, né, para entender o que é esse curso. E aí a gente vai ver também que não é um curso, não é uma área pura, no sentido de que eu não tenho lá uma hierarquia vertical de que um termo vai vir embaixo do outro, de que os gêneros serão sempre estáveis, serão muito relativamente estáveis, né? Serão relativamente estáveis mesmo, porque porque algumas disciplinas da matriz curricular são biofísica, biologia celular, bioquímica, equipamentos médico-hospitalares, física aplicada a sistemas biomédicos, fundamentos de anatomia humana, manutenção de sistemas biomédicos, química geral e sistemas digitais, entre outros. Que texto eu levo para o meu aluno, né, de inglês ou de espanhol ou de qualquer língua num curso de sistemas biomédicos? Preciso levar somente os manuais de equipamentos, com certeza, porque eu tenho equipamentos médico-hospitalares. E eu tenho, em outras páginas que eu olhei, tem disciplina de manutenção de equipamento médicos hospitalares. Né? Então, eu tenho aí uma diversidade de áreas e que produzem os seus próprios gêneros, nos quais habitam as suas próprias terminologias e que são interdisciplinares com o sistema biomédico e que precisa estar presente na sala de aula, de línguas. Lembrando sempre que nós somos especialistas em ensino de línguas, nós não somos o biomédico, raras exceções. Né? Então, temos que ter a consciência terminológico-discursiva e estarmos abertos para entender essa necessidade do aluno. E para esse
para essa interação frequente com ele e com os docentes, se possível, com os docentes das áreas especializadas. Agora vamos pensar numa área mais próxima da nossa, que trabalha mais com a linguagem, a carreira de marketing. Então, vamos pensar aí no grupo de aprendizes. Alunos de marketing técnico ou tecnológico, mas poderia ser bacharel também. Que necessidades esses alunos têm? Esses alunos precisam conhecer os diferentes tipos de marketing a fim de compreender como se estrutura a área, porque eles precisam, inclusive, decidir em qual área que eles vão fazer estágio. Foi outra área que me surpreendeu também, porque você fala marketing, você acha que é marketing e pronto, não é? Tem um site que eu visitei que tem mais de 180 tipos de marketing. Que área que ele vai fazer estágio, inclusive, em que área que ele vai se especializar, ou em qual sub-área ele vai se especializar, né? Porque dentro do marketing, nós temos as diferentes sub-áreas. Essa necessidade é aleatória, eu chutei aqui, coloquei, né, como exemplo, mas essa necessidade, ela é discutida com os alunos, tá? Então, lá na nossa primeira, segunda semana de aula, nas 2 primeiras semanas de aulas, a gente tenta entender um pouco o que os alunos precisam e articular com o nosso programa da disciplina, tá? Esse aluno, ele precisa ler sobre marketing. É a habilidade básica que ele precisa. Então, para esse grupo, eu pensaria num curso de leitura. Ele precisa conhecer tudo sobre os tipos de marketing. Mas não precisaria ser só a habilidade de leitura. Ele poderia desenvolver as outras habilidades aí também. Não é? E aí, você tem, por exemplo, conheça os 10 principais tipos de marketing e como aplicá-los na sua empresa. Marketing tradicional ou marketing offline, marketing digital, aí marketing não sei o quê, marketing de relacionamento, mobile marketing, marketing conteúdo, marketing de produto, de guerrilha. Fiquei chocado com esse termo. Marketing de guerrilha é uma metáfora, tá? Esse guerrilha aí é metafórico. Outro termo também, híbrido não, né? Herança do inglês, né? Outro empréstimo. Alguns são híbridos, como marketing de conteúdo, porque nós já absorvemos a palavra marketing, né? E aí nessas páginas também tem esses vários tipos de marketing. Como que vocês poderiam fazer? Considerando que são alunos do primeiro ano, por exemplo, que precisam ainda entender, que estão, né, estudando na Marketing 1, lá com o professor de Marketing 1, o que é a área, o que é marketing, que ainda estão se perguntando o que é marketing, e você vai contribuir, então, com a língua estrangeira para ele construir esse conhecimento e organizar na cabeça dele essa estrutura, né? Melhor dizendo, estruturar na cabeça dele essa organização da área na qual ele vai estudar, ele vai atuar, né? Aí estudar 4, 5 anos e atuar depois. O que vocês acham? Como que poderíamos fazer? Não ocorre nada? Vocês acham que só a leitura daria conta, por exemplo? Oi, Odair. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Já que você está falando do marketing, e eu tenho trabalhado no marketing, nossa, tá borbulhando aqui. Eu achei interessante a forma como você apresentou. E a gente sempre vai pelo viés da leitura, né?
Eu mesma trabalho muito a leitura com eles, mas eu acho que é possível desenvolver outras habilidades. Principalmente, não sei, eu fico pensando na parte auditiva também, né, porque esse Uhum. contato com a língua estrangeira, né, esse ouvir, mesmo porque você também colocou ali as várias propostas, né, os vários tipos, que inclusive eu trabalhei com eles, alguns dos conceitos que você colocou ali, os próprios alunos já fizeram, apresentaram em aula e construíram ali o próprio conceito deles a partir da leitura. Mas, por exemplo, anúncios, né, que às vezes eles pegam e levam para a sala de aula, quer dizer, entender o nativo, né? Então, Então, também a partir dessas necessidades, a gente poderia também trabalhar a compreensão auditiva. é isso. Fiquei pensando nesse lado, no auditivo. Mas não só, né? De repente, são 2 semestres. Então, só que também é no 5º semestre. Assim, espera-se que esteja mais bem estruturado, talvez, né? O espanhol 1 é no 5º semestre. Então, espera-se que essa estrutura dos tipos de marketing eles também já tenham, né, composto. Enfim. Na língua materna, né? Que eles já Isso, tenham isso exato, na língua materna. exato. Ele já não é um aprendiz iniciante na matéria, ele é um aprendiz iniciante na língua. Exato. Interessante. Então, pessoal, porque isso não é um mito, né? Isso é uma tragédia, a nossa carga horária de línguas, né? Isso é uma realidade nua e crua, não é um mito. Isso é um dos obstáculos que nós temos enquanto professores de línguas para fins específicos, né? Infelizmente, são poucos os cursos que nós acompanhamos os alunos em todos os anos de sua formação, né? Lígia, obrigado, viu? Não sei se você quer dizer mais alguma coisa. Não, eu que agradeço. Então, passo a palavra para o Jean. Oi, Dair. Então, eu acredito que, assim, as 4 habilidades, tranquilamente, né? Eu acho que a forma como a gente consegue ter acesso a esses gêneros discursivos especializados, e eu digo hoje com a internet, né, esses efeitos de globalização, e eu acho que isso facilita muito o desenvolvimento das habilidades. Então, você pode trabalhar, como a Lígia disse, com vídeos específicos, uma entrevista específica com um técnico de marketing que ele, sei lá, aborda termos técnicos. Aí você tem também que identificar quem é o receptor, né, daquele texto. Então, o técnico ali, aquele texto, aquela mensagem que está sendo transmitida, ela pode partir e atender diferentes níveis também de linguagem, né? Então, você trabalha a audição. Se você leva o texto e a forma como você aborda esse gênero discursivo especializado faz com que o aluno também consiga, ao final, produzir um texto, já que, como diz Bakhtin, você trouxe aí na sua fala, são relativamente estáveis. Então, todo esse modelo de estabilidade que o texto possui, esse gênero especializado, também contribuiria para o aluno desenvolver, aprender a sua estrutura e desenvolver o texto escrito, né? E aí, obviamente, a fala eu traria para um contexto em que esse aluno precisa colocar essa aprendizagem, vou falar em aprendizagem, não vou falar em aquisição, essa aprendizagem que ele teve da língua e de que forma ele poderia reproduzir esse texto, né? E aí a gente trabalha com a questão da oralidade. Então, assim, né, e até na minha tese eu trabalhei bastante explorando todas as habilidades possíveis aí para o ensino de línguas. É isso mesmo. Eu acho que quanto mais habilidades explorar, melhor, né? Podemos sempre estar trabalhando com todas elas. E às vezes a gente não consegue em função
da carga horária mínima que se atribui à disciplina, não é? Mas, por isso, que partir já do especializado para o geral, ganha-se tempo, né? Porque aí o aluno já está no seu contexto de atuação ou de futura atuação. É isso mesmo. Vamos pegar uma área um pouco mais leve, só que não. Ah, tá. Aqui são os tipos de marketing. Não, a gente voltou para os sistemas biomédicos, mas em espanhol agora. Então, também peguei numa página, também não é um texto, não é um gênero especializado, altamente especializado, de um nível mais de intermediário para baixo, de especialização, e que são as perguntas frequentes que acontecem sobre os sistemas biomédicos, não é? Então, como, por exemplo, quais são as aplicações mais comuns dos sistemas biomédicos em hospitais? E vejam que aí nós vamos ter inúmeros termos que precisam ser trabalhados de alguma forma, né? Que tecnologias se utilizam no desenvolvimento dos sistemas biomédicos? Qual é a diferença entre um sistema biomédico portátil e um estacionário? Eu nem sei se é assim que se falaria em português. Né? Sistema biomédico portátil é um termo e sistema biomédico estacionário é outro termo. Será que em português também é estacionário? Ou diz outra, o equivalente é diferente? Né? Então, como são impactados os sistemas biomédicos, ou como os sistemas biomédicos impactam na melhoria da atenção ao paciente, e qual a formação acadêmica é requerida para trabalhar no campo de sistemas biomédicos. Se eu desse para vocês esse texto, não é? Perguntas frequentes sobre sistemas biomédicos, essas 5 perguntas, e dissesse para vocês assim, pensem agora, que grupo de aprendizes? Quem seriam esses aprendizes? Para eu dar uma primeira aula, ou para eu dar uma aula com esse texto. Onde ou com quem eu poderia usar esse material, esse texto? Que ele não é muito especializado, mas ele é bem especializado, viu? Porque tem ali inúmeros termos, tem uma terminologia bem densa, assim, principalmente as primeiras perguntas, né? Da área da saúde, ressonância magnética, tomografia, procedimentos cirúrgicos, equipamentos, gestão de equipamentos médicos, gestão de equipes médicas. Vejam o problema, né? Porque aqui nós temos uma palavra homônima, que equipos pode ser equipamentos ou equipes. Então, provavelmente aqui é gestão de equipes médicas. Temos várias, ressonância magnética e ultrassons, engenharia de tecidos. Alguém se habilita? Alguém quer falar? Olha, ninguém quer falar. Eliane. É biomédico, mas essa área é muito ampla, né? Porque aí você tem o biomédico, você tem o técnico, tinha lá exames, né? Então tem o técnico que faz o raio-x ou faz uma ultrassonografia, aí tem os enfermeiros, tem os técnicos de enfermagem, tem os próprios médicos, né? Então eu achei... São áreas... Na verdade, esses sistemas biomédicos, talvez a Michelle possa explicar melhor, mas os sistemas biomédicos capacitam as pessoas que vão trabalhar com o sistema de informação da biomedicina, da informatização. Michelle, está por aí? Olá, pessoal, boa tarde. É isso mesmo, o pessoal que se forma em sistemas biomédicos, eles são capacitados na atuação com a parte de equipamentos ligados ao contexto de hospitais, né, toda essa parte médica, e a atuação é realmente a mais do sistema em si, a parte de manutenção e a parte de operação.
a operacionalização, né, do sistema. Então, obrigado, Michele. Então, Eliane, pode voltar. Aí já reduziu bastante, né? Porque não é o biomédico, né? Não é o que faz biomedicina, que vai trabalhar com fórmulas, manipulação de fórmulas numa farmácia de manipulação, por exemplo, né? Que também é biomédico. Mas é entre aspas, o engenheiro dos sistemas de instalação, manutenção e tarará, dos equipamentos com os quais a área da medicina vai trabalhar. Né? Entendi. Então, veja que o próprio nome, né, sistemas biomédicos, o fato de aparecer biomédicos, já pode confundir. Por isso que um professor tem que se perguntar, né, o que é. E que nem sempre os programas, a Michele também pode dizer, talvez, nem sempre os programas das disciplinas que a gente recebe dizem, as ementas, né, nos fazem entender o que exatamente é, né, o que é essa profissão, o que esse profissional faz. Quando eu assumi a disciplina no curso, eu fui correndo buscar informações sobre os sistemas biomédicos no site, porque tem lá a divisão por cursos, não é? No site da instituição, então eu fui correndo para entender um pouco mais o que é trabalhado dentro do curso, porque realmente é algo que a tendência da pessoa é ir para aquele campo semântico que é mais próximo. Então, eu realmente fui para o campo semântico mais próximo, que seria a biomedicina mesmo. E também tomei uma surpresa, né? Foi justamente esse movimento. Talvez o curso devesse chamar Engenharia de Sistemas de Biomedicina, ou Engenharia de Sistemas da Medicina. Bom, aqui não sei, né? A terminologia é bem complexa aí, né? Bem. A gente não sabe qual é a motivação para se chamar sistemas biomédicos, mas é tecnólogo em sistemas biomédicos? É nível tecnólogo. Tecnólogo em sistemas biomédicos, parece que fica vago, né? Fica bastante. Na verdade, eu acho que até quem trabalha com a confecção do PPC poderia até dar essa sugestão, né? Porque me parece que isso é feito, primeiro, por São Paulo, e aí tem um núcleo que é regional de cada FATEC, que também participa na elaboração e na reformulação. Mas o nome do curso eu acredito que tenha vindo do Centro Paula Souza. Pode ser. Não tenho certeza disso, mas... Ou às vezes até do Ministério, né? Sim. Ou às vezes até de Brasília, porque às vezes já vem, porque já tem em outras instituições, né? Já vem mais de cima. Então, grupos de aprendizes para uma introduçãozinha aí no espanhol em sistemas biomédicos. Fala, Liliane. Pode continuar, se você quiser. Sistemas... necessidades do aprendizes e habilidades. Ninguém? De sistemas biomédicos? Para trabalhar com aquelas perguntas. Perguntas frequentes, aqui, né? Quais são as aplicações mais comuns dos sistemas biomédicos nos hospitais? E com esse gênero aqui, perguntas frequentes sobre sistemas biomédicos, que é um texto expositivo, né? Estão descrevendo, respondendo as perguntas. É a proposta de trabalhar isso com os alunos. Eu acho que... O grupo de aprendizes, por exemplo. Um técnico em sistemas biomédicos daria conta, você acha? Não precisaria ser um bacharel ou um tecnólogo. Então, eu já não sei. Acredito que não, hein? Porque, assim, as habilidades que envolvem... Tanto que eu estou trocando muita informação com os próprios alunos. Eu tive auxílio de um aluno que ele me trouxe um manual de equipamento
que sai um pouco, né, desse contexto que você perguntou diretamente. Ele disse, professor, eu uso isso na minha realidade, no meu dia a dia. Trouxe para a senhora porque isso aqui vem com a máquina e acaba indo, assim, até para o lixo. Então, trouxe para a senhora dar uma olhada, talvez montar uma atividade para nós, né? Porque eu pedi para eles levarem. Nem sempre o mesmo material vai ser importante para todos eles, né? Embora todos façam sistemas biomédicos. E aí eu penso assim nessa questão dos contextos e gêneros, né? Se eu estou trabalhando ali talvez com um manual, não seja útil para todos os alunos que façam ali a parte de sistemas biomédicos. Mas é que, assim, atender a todos, infelizmente, acho que a gente não vai dar mesmo, não vai dar conta. Não dá, e essas necessidades me parecem que também são muito diversas. O cenário da FATEC e do Instituto Federal, eu acho que no outro minicurso eu comentei o cenário do professor Jean, né? E tem alunos na mesma turma de 3 áreas muito diferentes. Sim. Né? Na mesma turma de língua. Então, isso é um problema. Por isso, a necessidade de focar nos gêneros discursivos especializados, mas diversificar esses gêneros na tentativa de atender o máximo de necessidades possíveis, né? Eu penso que talvez entrevistas de trabalho... que podem ser gêneros orais também, né? São bem-vindas, né? Acho que tem dado certo com algumas turmas e... enfim, essa questão dos gêneros ainda eu estou tateando com a turma, mas eu percebo que não só a parte escrita, mas também colocá-los para conversar um pouco. Mas se você está com o manual, já é um começo, né? Porque dizer, não é uma coisa que está fora. É um começo que eu o manual é um gênero discursivo especializado. E se é um manual de algo que eles usam, né? De algum equipamento que eles usam, é muito relevante você usar para ensinar o inglês, né? E também sua carga horária não é tão grande, né? Não é, e nem todos atuam como esse aluno que me levou o manual. Nem todos eles atuam no mesmo ramo e vão atuar no futuro. Mas eu acho que é bem válido, né? Sim, é isso. Sim. Pensar nessas possibilidades de contextos que possam aparecer e trabalhar dentro daquilo que eles trazem também. Exato. Uma questão como essa, por exemplo, né, dessas perguntas, nós podemos... possui um determinado nível de especialidade, está dando informações sobre o profissional e a profissão diretamente. Então, ele serviria, na minha opinião, para um curso introdutório, né, para alunos que estão começando, estão mais ou menos como do marketing, né, estão construindo esse conhecimento do que, afinal de contas, o que é isso, né, o que é esse profissional? O que esse profissional faz? E aí poderia, então as necessidades poderiam ser essa mesmo, de estar entendendo, compreendendo como se organiza essa profissão, e as habilidades poderiam ser todas também, né, no sentido de que eles poderiam partir da leitura e terminar com uma produção escrita de outras perguntas que eles têm, né, de outras dúvidas que eles têm, que essas perguntas não sanaram, né, para daí pesquisar e responder outras perguntas. Eu penso que também ali na parte de habilidades nós podemos até incluir a questão do trabalho em grupo, como ter essa interação entre grupos, porque há realmente perfil de estudante que é um pouco mais fechado, um pouco mais retraído, tem um pouco mais de dificuldade, né, dessa interação, então acho que também envolvem habilidades que vão além das habilidades técnicas, né, e já passam ali para o campo do interpessoal, né, competências ali que são desenvolvidas, talvez, que vão para um outro rumo, né. E com um texto desse, o aluno está trabalhando a língua a partir de um texto
que é da sua área ou da sua futura área, né, porque aí também não adianta a gente especular, né, porque a gente não sabe quem vai e quem não vai, mas ele está estudando, então, e que está permeado por terminologias, é um texto que reflete o uso da língua no contexto especializado, com todas as suas características, né? Com as variações, com as sinonímias, com as metáforas, com os problemas, com as coesões e coerências textuais. Então, tudo que ocorre num texto do dia a dia ou pode ocorrer num texto desse, a depender do nível de especialidade. E o aluno vai estar manuseando um texto que contribui para a sua formação dentro da área. Eu acho que isso que é o mais relevante, assim. Então, eu vou pular essa próxima parte, tinha outro, né, de gestão comercial, mas porque a gente já está... Então, vamos voltar, só para a gente terminar. Fala, Eliane, você está de mão de levantamento. A lista de presenças já está nos comentários, tá? Para quem quiser... Pessoal, isso, por favor, quem não assinou ainda, assine, tá? Para eu poder emitir os certificados. Então, voltando para aquela questão, já caminhando para o encerramento, voltando para aquela questão dos mitos, então nós tínhamos lá o foco na leitura, de fato, o termo instrumental gerou essa confusão, e durante muito tempo nós realmente tivemos muitos cursos que eram de leitura, né, que se chamavam, inclusive, inglês técnico, francês técnico, espanhol técnico, ou instrumental, e com isso focava-se no vocabulário, no que se denominava vocabulário técnico, e partia-se, né, dessa ideia de que os aprendizes com conhecimento, já tinham algum conhecimento de língua, né, que é um dos mitos. Estou repetindo inicialmente os mitos que Ramos menciona em 2019. Então, ensino somente pragmático não educa o indivíduo como ser social. São mitos. Esses mitos já foram, né, muitos deles, derrubados ao longo desses anos todos das pesquisas em ensino de línguas para fins específicos, né, com os diferentes grupos de pesquisadores. Mas eu vou comentar, então, alguns que a ATD mantém ou dá um outro olhar que perde um pouco essa característica de mito, né? Então, a ATD, a abordagem terminológica discursiva, entende que não é foco na leitura, é foco nas necessidades dos aprendizes. Se a necessidade dele for só leitura, porque ele vai fazer o curso, vai fazer a prova de proficiência para entrar no doutorado em medicina, ele quer ler só textos da medicina, ele tem que entender o texto da medicina. Então, pode ser um curso só de leitura, mas o foco não é na leitura, o foco é nas necessidades de aprendizagem. A depender da necessidade, é que vamos estabelecer a estrutura do curso. O foco no vocabulário técnico... e aí cada aprendiz ou grupo de aprendizes tem necessidades específicas para um dado contexto específico. Há situações, inclusive, que temos um mesmo grupo com aprendizes com necessidades diferentes, como o grupo do professor Jean, que temos 3 áreas diferentes que se concentram numa mesma turma no curso de língua, né? E isso deve acontecer em vários outros contextos. O foco no vocabulário técnico, a abordagem terminológica discursiva, ela põe em evidência o uso das línguas em contextos especializados. Então, deixamos de lado aqueles termos, língua especializada, linguagem especializada, termo técnico, que é redundante, para dizer que é a língua natural nos contextos especializados. E esses contextos especializados, ou nesses contextos especializados, a primeira coisa que nos choca, ou que nos chama, ou que nos causa estranhamento, são as palavras que nós não conhecemos. E essas palavras podem ser palavras comuns, como sujeito, que está lá no meio, e eu conheço o sujeito, mas naquele contexto eu não estou entendendo. Podem ser unidades fraseológicas, né? Então aí eu tenho unidades fraseológicas especializadas, e podem ser metáforas. E podem ser outros tipos de unidades, como dentro da fraseologia há várias classificações, né, que podem ocorrer aí.
Então, a terminologia, ela tem um papel fundamental nisso. E se um professor esporádico, ele vai ter uma relação, eu dou cursos para fins específicos, cursos particulares para fins específicos. Então, nesse mês eu tenho um grupo de advogados, no segundo semestre eu vou ter um grupo de enfermeiros. Não é a mesma coisa que um professor efetivo numa FATEC, numa ETEC, num Instituto Federal, ou numa universidade de cursos de bacharelado, e que tem cursos de bacharelado, em que esse professor vai estar 30 anos com esses alunos, né? Vai estar 30 anos nesse curso, nessa universidade. Então, esse professor também vai adquirindo uma consciência terminológica discursiva mais apurada, a ponto de se tornar um professor com algum conhecimento especializado, como existem os tradutores especializados, como existem os jornalistas especializados, jornalista que escreve sobre economia, jornalista que escreve sobre direito, né? Então, sobre mercado de trabalho. Então, também esse professor, a depender de onde ele está, também ele vai ter situações diferentes de interação. De fato, esse é um mito, né? Os aprendizes têm que ter algum conhecimento de língua. Esse é um mito para o ensino-aprendizagem de línguas para fins específicos, em todas as teorias. E para a ATD segue sendo um mito, porque isso não é verdade. A gente pode começar a ensinar a língua junto com os fins específicos, né? Então, é só inserir os gêneros discursivos especializados já desde o início do curso, nos diferentes, observando os níveis de especialidade dos próprios gêneros, e entende e aceita, né, a ATD entende e aceita o conceito de níveis de especialidade dos GDE. No âmbito geral do ensino para fins específicos, né, um dos mitos provocado pelo termo lá de inglês instrumental, pelo termo instrumental, é o ensino ser somente pragmático. A ATD troca isso para o ensino também pragmático, porque entende as linguagens ou línguas de especialidade, termos que já não fazem mais sentido nesse contexto, como usos das línguas naturais em contexto especializado. Então, quando estamos falando de uso, estamos falando de pragmática. Então, é também um ensino pragmático. Não é só, mas é também um ensino pragmático. E que não educa o indivíduo como ser social, né? Um mito lá levantado por Ramos, que também concordamos, porque na ATD buscamos a formação de um indivíduo como ser social, empático, capaz de adequar o nível do seu discurso especializado ao seu interlocutor. Um profissional que seja capaz de pensar em quem vai ler ou em quem vai ouvir, para quem eu estou dizendo ou para quem eu estou escrevendo determinado texto. Não é? Então, essa empatia tem a ver com a formação mais geral, mais social desse indivíduo. E, para isso, esse indivíduo desenvolve uma competência, no âmbito da competência comunicativa, né, do conceito de competência comunicativa, que é um conceito amplo, que inclui todas as competências, sociodiscursiva, competência estratégica, competência linguística ou gramatical, uma competência comunicativo especializada, porque esse profissional vai ter essa competência comunicativa, essa capacidade de adequar o seu discurso segundo a necessidade, segundo os seus interlocutores, e uma competência léxico-terminológica, que aí inclui também usar de variantes menos especializadas, mais especializadas, usar mais metáforas, menos metáforas, mais unidades fraseológicas, menos unidades fraseológicas, mais variação, menos variação, segundo o nível de especialidade para quem eu pretendo ou a quem eu pretendo comunicar dado o conhecimento. Eu gosto sempre de terminar com essa citação da tese de Almeida, lá de 2000, porque para mim ela resume muito bem o que é a terminologia. Então, a função precípua do sistema lexical de uma língua é nomear o mundo. E o mundo inclui as ciências e as técnicas.
portanto, expressar o mundo sem terminologia não é expressar o mundo completo. Entendendo aí, né, que esse mundo no qual interagimos estamos envoltos com consciências e tecnologias de uma maneira geral, e esse mundo completo inclui, evidentemente, a sala de aula de ensino e aprendizagem de línguas para fins específicos. Para o próximo minicurso, eu já não posso citar isso, porque depois a gente vai colocar no YouTube, e já tem isso citado no minicurso anterior. Mas é que me chama muita atenção essa fala, né, de Almeida, e que corrobora muito o que eu defendo, a importância da terminologia no contexto de ensino e aprendizagem de línguas para fins específicos. Bem, algumas referências, depois vocês podem ter acesso, posso enviar sem problemas, e muito obrigado, meu e-mail, estamos também no Instagram, com terme_alf2004, nos sigam lá, e em breve estaremos também com uma conta no YouTube. Ok? Muito obrigado pela participação de vocês, e aí, se alguém tiver mais alguma pergunta, quiser comentar mais alguma coisa, fique à vontade. Abro, então, agora, vou parar aqui, e deixo aqui para a gente conversar, se vocês quiserem. Obrigado pelos elogios. Meninas, temos perguntas no... Espero que vocês tenham entendido. Ninguém tem dúvidas? Meninas, tem perguntas no chat? Não tenho, daí tem só elogios e agradecimentos. Ah, gente, perguntas. Nada? Agradeço também, então, a todos que puderam estar aqui conosco. Alguns eu conheço, outros não. Espero conhecê-los em algum momento. Estou à disposição para, caso queiram, depois também me mandar e-mail, também estou à disposição. E logo a gente está aí no YouTube, quem sabe no futuro numa página web também, com as propostas de atividades, e aí a gente pode ir trocando mais figurinhas sobre isso. Lembrem-se sempre, temos que formar uma consciência terminológico-discursiva de que não somos falantes de uma língua artificial enquanto profissionais. Somos falantes da nossa língua natural e nos adequamos ao contexto especializado no qual estamos inseridos. E temos que ter a capacidade, a empatia com o nosso leitor, o ouvinte, e isso também pode ser uma função do professor de línguas nos cursos para fins específicos, de desenvolver isso nos alunos, né? Essa capacidade de pensar para quem eu estou escrevendo e para quem eu vou falar, para poder nivelar o meu nível de especialidade, ou o nível de especialidade do meu discurso, para que esse interlocutor entenda, porque senão não tem comunicação, né? E aí não serve muito para nada, né? Muito obrigado, gente. Qualquer coisa, eu estou por aqui. Obrigado, Dair. Até mais. Até mais, vamos nos falando. Obrigada, Tchau, Dair. Boa tarde. Obrigada, professor. Boa tarde, pessoal. Obrigada, uma boa tarde a todos.